Olá, feras do marketing, eu sou o Pedro Paiva, sejam muito bem-vindos ao Marketing de Performance. Hoje eu vou conversar com o Ronaldo Lindholm, coordenador de recursos humanos da Denso. Ele atende todas as agências do grupo na busca, captação e retenção de talentos para as mais diversas áreas das agências, desde as mais técnicas até as mais criativas. Nós vamos conversar um pouco sobre como funciona o processo de seleção e recrutamento, como é que os profissionais podem se sair melhor nas entrevistas e quais são os melhores caminhos para os estudantes de comunicação conseguirem entrar nesse mercado que é tão fechado e competitivo. Bom dia, Ronaldo, bom dia a todos. Como é que está sendo fazer esse trabalho de recrutamento, que é uma coisa tão pessoal e humana, de forma remota? Bom dia, Pedro. Bom dia, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês nesse assunto, interesse de todos. Realmente, esse momento de trabalhar remotamente é bastante complicado, mas ao mesmo tempo exige outras capacidades nossas, né? E exige uma conversas mais profundas e perguntas mais complexas que às vezes pessoalmente a gente não precisaria fazer. Então está sendo complicado, mas ao mesmo tempo está sendo muito bom, porque a gente quebra também um pouco das barreiras, né? Você quebra um pouco das restrições que se tinha de ir presencialmente no lugar, de ter que se vestir de acordo. Hoje em dia está todo mundo em casa, todo mundo no seu ambiente mais confortável, e o papo também fica um pouco mais informal. A gente tem a oportunidade de conhecer melhor a pessoa que forma esse profissional. Então, ao mesmo tempo que é desafiador para a gente, é uma virada de chave que tem sido bastante importante. Mas falando nisso, então, quais são assim, as principais características que você procura num candidato? Como é que você faz uma avaliação realmente? A gente depende muito de cada cargo, né? E aí cada área também tem as suas exigências e depende do nível de senioridade também. De forma geral, que a gente pode dar de dica para o pessoal é que o nível de conhecimento de idiomas ele está sendo cada vez mais exigido, e aí é um inglês de conversação realmente, né? Não só aquele de ler e escrever, pela toda a exposição global que a gente está sendo colocado, está sendo exposto agora. O nível de formação e cada vez mais cursos, a pessoa está antenada também com as novas tecnologias, com as novas ondas digitais que estão acontecendo agora. Então, eu acho que esses são as grandes questões que estão sendo exigidas hoje dos profissionais. Mas aí voltando também, né? Cada cargo tem uma exigência diferente, tem um nível diferente de exigências, que é importante também o profissional estar ciente e ver o que está acontecendo por aí, né? Mas está informado, está antenado com o que está acontecendo, com os assuntos, assim, saber o que está acontecendo no mundo, né, não estar isolado, é muito importante. Ser aquela pessoa que conhece o que está acontecendo, sabe e que tem uma opinião a respeito. Como é que deve ser um bom currículo, Ronaldo? O cara vai preparar um currículo para mandar para você. Quais são as informações que precisam estar ali? Quais são as informações que não são necessárias no currículo? A gente fala muito que o currículo ideal ele tem que ter no máximo 2 páginas, e para algumas pessoas isso pode até ser impossível de fazer, porque a pessoa teve várias conquistas. Para a gente, o que é importante é um currículo que tenha 1 página, mas que demonstre para a gente qual caminho que ela trilhou, independente de não estar tão detalhado, porque o detalhamento a gente faz na entrevista, mas um currículo que demonstre para a gente qual que é a principal linha de atuação desse profissional, aonde ele passou e o que ele conquistou, principalmente, né? Ter conquistas dentro desse currículo, para a gente é o que mais importa. Não precisa colocar número de documento, não precisa colocar foto. Para algumas pessoas pode até ser legal colocar uma foto, mas para a gente que tá no RH do outro lado não precisa ter foto. Até porque para a gente cada vez mais está sendo importante fazer esse recrutamento às cegas, né, de uma forma não discriminatória, e ter uma foto pode levar a um lado ou outro. É bem legal esse assunto que você tocou agora. Desculpa até te interromper, mas me lembrou uma situação onde eu fiz uma entrevista para uma empresa internacional. E isso no Brasil nunca aconteceu, assim, mas foi interessante que era uma recrutadora de fora. E a primeira coisa que eu fiz, né, quando nós começamos, eu já comecei com a câmera ligada. E aí ela me falou: você pode, por gentileza, desligar a câmera? Não há necessidade de eu ver você. E eu achei isso muito bacana,
porque mostrava que ela não estava interessada em saber a minha aparência ou nada disso. Ela queria, na verdade, entender como é que seria a nossa conversa, né? Qual era o conteúdo que eu tinha e quais eram os meus conhecimentos, como é que eu poderia contribuir para a empresa. Vocês também fazem isso aqui? Como é que funciona nesse caso, agora na entrevista remota? A gente não tem uma exigência de estar com a câmera ligada ou desligada. A gente sempre prefere estar com a câmera ligada, pelo menos no começo, para a gente saber quem está do outro lado e a gente olhar face a face, até uma forma de entender também esse cenário onde se envolve. Mas a gente está muito confortável com as situações onde o candidato não sinta vontade de abrir a câmera. E também tem as questões técnicas, né? Onde está com a câmera ligada pode impactar também a qualidade da voz. O cara está em casa também, né? Nem todo mundo tem um local bacana para trabalhar em casa. Às vezes a pessoa tem que trabalhar, né? Eu tenho casos de gente na equipe, às vezes, que tem necessidade de trabalhar na cozinha, porque mora numa casa com mais gente e às vezes o marido está trabalhando na sala, já tem uma outra pessoa trabalhando no quarto. Então, as 3 pessoas, 4 pessoas tendo qual simultaneamente, né? Então tem toda essa questão. Exatamente, né? E por mais que agora as nossas ferramentas ofereçam essa possibilidade de desfocar o fundo, colocar um fundo diferente, isso também sobrecarrega a velocidade, a qualidade da comunicação. Então a gente sempre mantém a câmera aberta no começo, mas ficamos totalmente à vontade também se o candidato não tiver ou vontade ou o interesse de manter a câmera aberta. É mais no começo para a gente poder se mostrar. Né? E o candidato também pode ficar à vontade. Qualquer entrevista que a gente faça hoje, o importante é os dois lados estarem à vontade. Né? Esse é a grande chave hoje. Né? Você precisa estar num ambiente ou numa situação onde você possa falar quem você realmente é. E se é com a câmera ligada, desligada, se é, né, com filtro de imagem, Legal. como o advogado lá nos Estados Unidos que trocou a cara dele de um gato. O importante é a pessoa se sentir à vontade. Ronaldo, você faz recrutamento para um dos maiores grupos de agências de publicidade do mundo, né? A Dentsu. Tem alguma diferença nos perfis que as grandes agências procuram para aqueles das agências menores? Tem sempre a questão da formação, né? Para alguns cargos, e aí no nosso caso específico, a partir do nível de analista, a gente exige uma formação superior. E isso em alguns grupos, em algumas outras agências, e de fato, na maioria delas, as menores, elas não têm esse nível de exigência. E a gente acaba colocando isso não por uma forma de segregar ou de não dar oportunidades, é porque é uma obrigação legal a obrigação legal interna da nossa política de cargos e salários. Então, como a nossa política de cargos e salários é muito estruturada, a gente acaba tendo que ter esse nível de exigência que as outras grandes empresas, grandes grupos também têm de forma muito similar e que as outras não têm. O que não significa que a gente não abra oportunidades para quem não tem o nível superior. Que para alguns cargos, né, e aí no nosso caso é para a grande maioria dos nossos cargos, a gente tem essa exigência. Mas além do nível superior, tem alguma exigência tipo de idioma ou algum outro certificado que seja necessário? Não, de forma geral, não. Alguns cargos, sim. Alguns cargos, quando a gente vai contratar, e aí falando em nível de senioridade ou em nível de cliente, né, de interface com outros países, aí sim a gente exige. A área de mídia, por exemplo, é uma que a gente tem pedido bastante certificados, tanto Google, quanto Facebook, quanto Adobe. Então, para algumas áreas a gente tem exigências específicas, mas de forma geral, se eu puder falar uma exigência de forma geral, talvez seja essa do ensino superior. E as outras vão ser de cargo a cargo. Cara, dentro do nosso mercado de comunicação tem dezenas de funções, né, dentro das agências, desde as técnicas, administrativas, até aquelas que são criativas mesmo, né, o pessoal de criação. Eu mesmo já atuei em diversas dessas áreas dentro de agências e de produtoras. Como é que hoje um estudante de comunicação que está saindo da faculdade pode conhecer todas essas possibilidades e descobrir em qual área que ele quer atuar? Essa é uma oportunidade muito legal, e os estudantes que tenham ou empresas júniores ou incubadoras de empresas dentro da faculdade, eu aconselho, minha sugestão muito forte é que todos
possam passar por essa experiência, porque ela é muito rica e por mais que sejam empresas, né, no caso de empresas júniores ou de grupos formados na sua grande maioria por estudantes, elas revelam sim muito da realidade do que é o mercado, elas conseguem expor muito do que acontece nesse setor, para que a pessoa possa realmente encontrar o seu real caminho, né? No mundo onde a gente está vendo que a faculdade, o ensino superior, ele se torna também cada vez mais voltado para o mercado, ter a oportunidade de unir esse conhecimento técnico, esse conhecimento acadêmico com a experiência, se for dentro da faculdade, melhor ainda. E tem outras oportunidades, como esse nosso papo aqui, eu acho que esclarece um pouquinho das diferenças de cada uma das áreas. Se tem diversas possibilidades e acesso a diversos canais onde você consegue conhecer um pouco mais de cada uma das funções, mas de fato você vai conhecer na realidade, estando lá. Então, se na faculdade tiver essa oportunidade de poder trabalhar e atuar, seja com empresas júniores, com incubadoras, com diretórios acadêmicos também, que oferecem essa oportunidade, eu aconselho fortemente, porque isso dá uma clareza muito grande. Cara, como é que fica agora? Porque, enfim, os estudantes, né, o pessoal que estava começando na área, através dos estágios, era uma super oportunidade de conhecer todas as áreas da agência, né? Tinha muitos estágios que eram até rotativos, né? A pessoa entrava e fazia um pouquinho em cada área da agência. Isso era muito bacana para a pessoa conhecer, né? Planejamento, atendimento, mídia, criação, né? Todas as áreas administrativas, tráfego, todas as áreas que tem dentro de uma agência. Hoje, com esse trabalho remoto, como é que fica a questão do estágio? A gente está contratando estagiários para trabalhar. Como é que o estagiário trabalha sem uma supervisão direta presencial? Como é que está essa questão? Sim. Até a gente suspendeu o nosso programa de estágio. A gente tem estagiários ainda no grupo, mas a gente não fez novos recrutamentos até que a gente volte presencial. E a ideia realmente era essa. Claro que o estagiário, a gente adoraria poder dar a oportunidade, mas nesse momento que a gente está remoto, esse acompanhamento, essa vivência, a gente perde muito sem poder estar próximo, sem poder guiar o estagiário e poder acompanhar melhor os trabalhos e até dedicar um pouco mais de tempo e atenção para o trabalho que o estagiário pode fazer agora a gente estando remotos. Hoje os nossos estagiários eles já têm um certo tempo de casa e eles já têm uma certa capacidade também de tocar trabalhos com uma supervisão um pouco menor. Então, por isso a gente manteve eles e, claro, olhando para o mercado também, não faria sentido a gente encerrar o programa de estágio antes. Então a gente fez um esforço para manter o programa de estágio e também com os gestores diretamente de como eles podem estar mais próximos nesse momento remoto. Mas é uma dificuldade, sim, até por isso que a nossa decisão do grupo foi de suspender o programa de estágio, mas queremos voltar o mais rápido possível. Estando de volta fisicamente para o escritório, a gente vai voltar a oferecer vagas novas de estágio. Eu acho que, inclusive, esse vai ser cada vez um papel mais da formação agora, né? Da faculdade explicar para os estudantes quais são todas as áreas que existem, né? Porque com as agências indo de forma mais permanente, né? Eu acho que agora, inclusive, é algo que veio para ficar, né? Acho que grande parte das agências, mesmo depois da pandemia, vai continuar trabalhando de forma bastante remota. Sim. Né? Então, eu acho que isso vai ter que ser transferido um pouco para a formação acadêmica, de mostrar quais são todas as áreas e, como você falou, né, de agências dentro das faculdades, essas experiências ainda dentro do meio de formação. Né? Eu ia falar exatamente isso, né? Talvez uma parceria maior entre agências e faculdades, né? De também a agência poder ir para a faculdade, poder estar lá presencialmente, junto com os alunos, no momento onde os escritórios também estão ficando cada vez menores. Né? E é uma forma super legal da gente descobrir talentos também, né? Se a gente tem meio uma agência dentro das faculdades, a gente consegue, de repente, identificar ali pessoas fora do comum, né, que tem um talento excepcional que a gente possa trazer para o nosso time, né? Sem dúvida, sem dúvida. É bom para os dois lados.
Cara, tem muita rotatividade no mercado de agência, né? A gente vê os profissionais mudando com muita frequência de uma agência para outra. Mas eu já reparei que na Denso, eu tenho a impressão que isso acontece bem menos, né, que agências do mesmo porte. É verdade isso ou é uma impressão minha? E caso positivo, caso isso de fato seja um fato, como é que vocês fazem para reter esses colaboradores? Eu já vi que existem alguns planos de você ter crescimento de carreira, mudar de cargos, né, de funções dentro do próprio grupo, até dentro de agências do próprio grupo. Você se registra, né, na internet, coloca lá suas qualificações, seus interesses, mas como é que vocês trabalham para reter esses talentos por tanto tempo dentro do Grupo Denso? A gente tem que ser muito ágil nessas questões, né? E por ser ágil, a gente se antecipa a muitas ações que o mercado possa ter. A gente ainda tem um nível de rotatividade que para a gente é grande, mas que também comparado a outras empresas do mercado, a gente pode dizer que está um pouco melhor, sim. E é realmente com essa agilidade, realmente está muito próximo dos gestores, os gestores sentirem confiança na gente de RH, de que a gente está lá para apoiar essas movimentações, e da gente sempre dar preferência para as posições abertas para pessoas que estejam dentro do grupo. Isso acontece muito, a gente teve muita mudança de funcionários mudando de marcas e de agências dentro do grupo, porque realmente a gente incentiva que isso aconteça, a gente prefere que a pessoa fique dentro do grupo do que ela precise sair para uma outra oportunidade, então com isso a gente mantém os talentos em casa um pouco mais, e a gente não faz nenhuma loucura, né? A gente não dobra o salário de ninguém do dia para a noite, a gente não faz nada que saia do que seria um caminho de carreira normal. A gente está atento as pessoas que se destacam, as oportunidades que surgem, para a gente poder ser rápido e poder se antecipar a um movimento de mercado. Cara, isso me lembrou, assim, só para a gente finalizar nossa conversa, daquela ocasião que eu pedi para você fazer um mapeamento de perfil de um colaborador da minha equipe, que eu queria promover ele para um outro cargo, e eu precisava entender se ele tinha fit com aquela função nova, né? Ele era de atendimento, eu queria passar ele para uma área mais comercial. E aí eu me lembro que quando a gente foi conversar para você me dar um feedback, você me disse que você recomendava, né, realmente a promoção dele, mas você trouxe alguns pontos de atenção. E eu me lembro que o que mais me chamou a atenção foi que você me contou que quando você perguntou para ele se ele se sentia 100% preparado para o novo cargo, ele te respondeu que sim. Isso seria um ponto de atenção, inclusive. E aí eu até na hora brinquei contigo e falei, cara, mas isso é uma pegadinha, porque se você me fizesse essa pergunta, muito provavelmente, numa entrevista de emprego, eu também te responderia a mesma coisa, que eu me sentia preparado para o cargo. Me conta um pouquinho sobre isso e sobre quais são os outros indicadores que vocês avaliam na hora de mapear o perfil de um candidato e a importância, inclusive, do compliance, né, principalmente nas agências multinacionais, como esses grandes grupos, né? Claro. Esse papo é engraçado porque ele parece ser uma pegadinha, mas de fato, quando você muda de cargo, muda de empresa, qualquer mudança que a gente faça, nossa carreira, até na nossa vida pessoal, a gente ir num restaurante que nunca foi, isso tira a gente da nossa zona de conforto, a gente não sabe o que se espera, né? Por mais que a gente possa conhecer e ter lido 500 revisões sobre o hotel que a gente vai no final de semana, se a gente nunca foi para ele, a gente não tem 100% de certeza. Você ir para um cargo novo, você nunca tem 100% de certeza. Por mais que você já tenha passado por aquele cargo em algum momento lá atrás, o cargo mudou, o ambiente mudou. Pessoas, né? O ambiente mudou, as pessoas mudaram, as interações fizeram o cargo ser diferente. E aí é mais ou menos parecido com aquela pergunta de qual o seu ponto fraco, que as pessoas falam, eu sou muito ansioso. Cara, assim, parece aquela resposta pronta, cara. A gente nunca está 100% pronto para nada, de fato. O que seria legal, e aí eu até dei o feedback pro candidato durante a entrevista. Eu falei, cara, legal, e eu te entendo, agora o estar 100% pronto não significa você não ter vontade. Né? O não estar 100% pronto, eu posso estar 70% pronto para fazer esse papo. Eu não estava 100% pronto para a gente bater esse papo agora. Mas, cara, eu estou disposto a chegar no 100%. E é isso que realmente conta. É o quanto você
às vezes não tem o conhecimento suficiente, mas quando você está disposto a ir lá atrás e buscar. E no dia a dia, a gente vê dos funcionários, e você também como gestor, você percebe que às vezes não é o funcionário que mais tem conhecimento que vai se dar melhor, é aquele que mais tem vontade. É o que está mais afim, né? E é esse estar afim que a gente está indo atrás, né? É o quanto realmente a pessoa reconhece que, cara, não sei tudo. Mas como é que eu respondo isso, Ronaldo? Você me perguntar assim, qual é o seu ponto positivo, qual é o seu ponto negativo, qual é o seu ponto fraco? Como é que eu respondo isso na hora de uma entrevista? O que você quer ouvir? Cara, eu quero ouvir a verdade, de fato. Eu posso dar até o meu exemplo. Deixa eu só fazer um parênteses muito engraçado. Claro. Eu falei, então eu já trabalhei em várias áreas, já fui até piloto de avião. Uma vez eu estava numa entrevista... Gostaria de ser. Eu estava numa entrevista... Sou piloto de Flight Simulator só. Bacana. Mas eu estava numa entrevista numa companhia aérea, uma grande companhia aérea aqui no Brasil, e foi feita uma dinâmica. E aí nessa dinâmica tinha, enfim, todos os profissionais ali, desde comissárias, né, comissários e pilotos também. Uhum. E aí fizeram uma pergunta, essa pergunta, qual é para vocês o ponto mais negativo de trabalhar numa companhia aérea? E aí foi muito curioso que uma comissária respondeu assim, eu odeio usar uniforme e salto alto. Ela foi super sincera, ela odeia usar salto alto. E um candidato a piloto falou assim, olha, para mim o pior é ter que viajar, eu odeio ficar longe da minha família. Odeio. E aí, imediatamente, assim, o que todo mundo que estava ali, as pessoas se olharam e falaram, cara, você está na profissão errada. Aqui, né? Você está na profissão errada, porque você vai ficar longe da sua família inevitavelmente. Então, assim, as pessoas foram absolutamente sinceras nessa resposta, mas talvez tenha sido uma resposta que, né, cortou elas ali do processo seletivo ou não. Né? Então, assim, eu volto para a minha pergunta anterior, depois de ter feito esse parênteses. O que você quer ouvir, cara? Porque, às vezes, a verdade não é exatamente o que vai ajudar o cara. Ele quer o trabalho, ele está super afim, ele precisa do trabalho, ele tem ali, né, um fit com aquela função. O cara quer ser piloto, né, por exemplo, mas ele não gosta de viajar, mas ele está disposto a ser mesmo não gostando, né? Sim, sim. Eu acho que é muito disso, né? E quando a gente pergunta quais são os pontos, que na verdade, eu pessoalmente é uma pergunta que eu aboli das minhas perguntas de entrevista, tá? Porque de fato ela não demonstra muita coisa para mim. O que a pessoa for responder, seja ela sincera ou não, ela não me mostra muita coisa. Eu prefiro fazer outros tipos de perguntas, que aí no finalzinho eu até trago quais são as perguntas que eu faço para ter o mesmo tipo de resposta. Mas numa situação dessa, o ideal é você falar, né? Olha, eu quero ser piloto, mas detesto ficar longe da minha família. Então, a minha opção, se eu pudesse ser piloto e fazer voos curtos, próximos da minha residência, onde não me tirem, ótimo, eu vou aceitar, eu vou topar. Eu não gostaria de fazer voos internacionais onde eu tenha que ficar 3 dias fora de casa. Ok, você trouxe uma situação, você trouxe o seu verdadeiro eu e você abriu uma opção também para o recrutador falar, pô, legal, eu não vou selecionar esse cara se minha vaga for de voo internacional, mas se for voo regional, voo curto, pô, esse é um cara que ele tendo as competências eu posso trazer, porque ele não vai ficar tanto tempo fora de casa. Né? A resposta da comissária de bordo, que, pô, detesto usar uniforme e salto. Tem espaço dentro da companhia aérea para que isso aconteça ou não tem? Né? Qual a alternativa também que a candidata ela está trazendo de volta? Será que ela viu em alguma empresa aérea, empresas que aboliram o uso de uniforme ou não? É um feedback legal para a empresa entender. Exatamente. Né? Falar, gente, a gente precisa exigir que ela use salto alto? Né? Será que não é uma coisa bacana a gente fazer isso pelos funcionários? Né? Então, é o entender o porquê por trás da resposta. Né? Então, quando a pessoa me falava, eu sou muito ansioso, eu sou muito sincero, eu sempre devolvia com uma outra pergunta, legal, o que esse ponto fraco já te atrapalhou na carreira? Porque se a pessoa me falar, não, nunca me atrapalhou, eu falo, então por que é um ponto fraco para você? Porque se nunca atrapalhou, não é um ponto fraco, certo? Então, eu sempre devolvia com uma pergunta para chegar no que era o cerne da questão para a pessoa. Né? E muitas vezes a pessoa não conseguia responder porque, de fato, era uma resposta pronta e ensaiada, que não ia me ajudar em nada. Hoje, o que eu pergunto para a gente chegar no mesmo tipo de respostas, né? E, de fato, todos nós temos pontos a desenvolver. É exatamente
qual característica sua hoje você está trabalhando, né? Qual é o seu comportamento, a atitude que você precisa melhorar? Qual foi o feedback que você teve dos seus gestores que você está trabalhando durante o ano? Cara, deixa eu só tirar o meu gato dali antes que ele derrube ali o meu M. Claro, claro. É o que acontece no ao vivo, né? Inclusive, durante uma reunião pode acontecer quando você está trabalhando em casa, né? Para quem está ouvindo no Spotify, né? Para quem não está vendo no YouTube, meu gato pulou ali em cima da minha estante, quase derrubou lá uma coisa em cima da estante que eu tive que levantar e tirar. Está acontecendo aqui durante a nossa gravação, eu não vou editar, eu vou deixar, porque ilustra uma coisa que pode acontecer durante claro. uma reunião com o cliente, né? É claro, é claro. Assim, eu tô impressionado do meu filho ainda não ter vindo participar também do nosso papo. Então, as coisas que acontecem, exatamente. É o novo normal. Exato. E a gente, e os dois lados têm que entender que isso é normal, né? A gente precisa estar confortável. Se acontecer do nosso lado também, a gente fala, gente, só um minutinho que preciso resolver um problema aqui, tá tudo certo, né? Mas aí voltando, eu sempre questiono para a gente entender quais são os pontos de desenvolvimento, exatamente qual tipo de característica que a pessoa está trabalhando. E, de fato, hoje, uma grande onda também dentro do RH, até para desmistificar essa questão do ponto fraco, está ficando cada vez mais forte a questão de que a gente não precisa trabalhar nos nossos pontos fracos, mas sim a gente precisa ser mais forte nos pontos que a gente já é bom. Um exemplo que a gente dá na escola, quando a gente força, né, pensando nos filhos, nosso filho é muito bom em matemática e é péssimo em biologia. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ele o final de semana inteiro estudando biologia? Ou eu vou falar, cara, já que você é bom em matemática, pega isso aqui e avança no que você já é bom. Eu prefiro ter uma pessoa que seja excelente no que ela já é boa do que ela ser média em tudo. Porque se todo mundo for médio em tudo, a gente não tem as pessoas que saem realmente da sua caixa e a gente não avança. Então, por isso que um pouco a gente deixar de perguntar qual é o seu ponto fraco, é porque fala, cara, legal, mas o que você é bom realmente? E no que você está investindo hoje o seu tempo? Porque hoje a gente quer pessoas que se diferenciem, a gente não quer ter todo mundo na média. Então, por isso eu aboli essa pergunta do meu, e se eu precisar questionar alguma coisa nesse sentido, eu vou muito mais na questão do dia a dia. Pô, o que você fez nessa situação? Qual foi, o que você faria diferente se você fizesse isso de novo? Mas, de fato, eu estou hoje muito menos preocupado com os pontos fracos do candidato do que com os pontos fortes, do que ele realmente é bom. Cara, é sensacional. Tem algum outro ponto assim que você gostaria de levantar? Uma dica, principalmente, algo que você queira falar para um profissional que está procurando emprego, querendo mudar de empresa ou até, de repente, mudar de área, né? Alguém que é de marketing, que quer vir para a agência, ou alguém que é de agência, quer ir para o marketing. Eu acho que o grande ponto hoje do mercado de trabalho e o que a gente tem batido muito é realmente das pessoas serem elas mesmas, né? E como eu falei no comecinho, o fato da gente estar em casa e batendo papos do nosso ambiente de conforto é que a gente consegue ser um pouquinho mais nós mesmos. E ser nós mesmos significa a gente realmente saber o que a gente quer. É realmente o que nos move, o que nos motiva, e não o que o mercado vai pagar bem para fazer, e não o que a minha família espera que eu faça. É o que realmente vai fazer a gente ser feliz na carreira, a gente se motivar e a gente se diferenciar. De novo, se eu fosse seguir as orientações do que todo mundo me fala, eu talvez não estivesse aqui agora e talvez eu estivesse muito mais infeliz numa carreira que não era o que eu queria seguir. Então, é realmente se descobrir, quanto mais cedo na carreira você se descobrir melhor, mas também não tem idade para que isso aconteça. Você pode testar, e hoje também o mercado estando mais aberto, a gente pode testar e errar quantas vezes forem necessárias até que a gente encontre o nosso real caminho. E quando a gente encontrar, é se entregar de coração e buscar ser melhor sempre. Ronaldo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi um enorme prazer bater um papo super legal contigo, cara. Tenho certeza que a gente conseguiu trazer informações super interessantes para todos os profissionais que atuam ou pretendem atuar nas áreas do marketing ou da publicidade. Então, você também que está ouvindo aí, cara, se você curtiu o podcast, aproveita a oportunidade para assinar, receber as notificações sobre os próximos episódios. Sempre que tem
entrevistas, notícias, novidades, informações dos mercados da publicidade e do marketing. Ronaldo, muito obrigado. Obrigado, Pedro. Um grande abraço. Obrigado a todos pela audiência.